Interimo ad apparetorime, ameno, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz como tema finados. Qual o significado da palavra finados? No dia de finados, onde grande parte das pessoas vão ao cemitério para visitar os túmulos de seus entes queridos, aqueles que partiram para a espiritualidade, eles, os espíritos, os entes queridos, se fazem presente neste dia? E se tivéssemos a vidência, qual é a forma que eles se apresentariam a nós? E o que diz, o que informa a doutrina espírita sobre a morte? E para falar sobre finados, aqui junto conosco, o nosso amigo, o nosso convidado, Paulo Brum. Paulo, que satisfação, que alegria contarmos com a tua presença no terceiro milênio. Seja bem-vindo. Bem-vindo para nós, a alegria toda nossa poder colaborar mais uma vez com o teu programa. Que bom. Vamos falar sobre finados. Com certeza. Paulo, e qual o significado da palavra finados? Bem, a palavra, etimologicamente, a palavra finado, ela teria o significado como aquilo que teve fim, ou seja, aquilo que foi extinto, né? Embora o culto aos mortos e aos antepassados seja uma coisa muito antiga, né? Leon Denis nos diz que o estabelecimento de uma determinada data para a comemoração desse dia, ela começou lá com os druidas, né, que eram seitas religiosas antes de Cristo, né, e que habitavam a região da Gália, onde hoje é a França, no caso, né. Os druidas, eles eram um povo que acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, na continuidade da vida, né, mas eles comemoravam não nos cemitérios, porque eles não cultuavam cadáveres, né? Mas em suas casas, onde evocavam a homenagem às almas daqueles entes queridos seus que já haviam partido, né? E naquela época era muito comum a cremação, né? Porque eles tinham a crença que queimando o corpo seriam queimados todos os defeitos, né, que a pessoa tinha, e ajudaria, no caso, a alma a se libertar do corpo físico, né, e chegar ao céu bem purificado e não retornar mais à terra para assustar os demais. Eles tinham essa crença, né? Então a cremação, ela era considerada um destino nobre, né? Um destino nobre a todos os mortos, né? O sepultamento por inumação que nós temos até hoje, né? Isso era reservado àquelas pessoas criminosas, às pessoas assassinos, às pessoas suicidas, né? Que era reservado esse tipo. No século V depois de Cristo, né, o cristianismo, especialmente a igreja, promoveu uma campanha muito grande, muito assídua contra a cremação, por julgar bárbara e pagã, né? E na tentativa a Igreja Católica de solidificar o cristianismo, foram estabelecidos alguns dogmas, como o dogma da ressurreição e também o dogma da existência de um determinado local após a morte para onde as almas iam, no caso, como o purgatório, como o paraíso, ou para o fogo eterno, para o inferno, né? O próprio Código do Direito Canônico da época dizia que estavam proibidos todas aquelas pessoas que estavam privadas de sepultura eclesiásticas, né? Aqueles que mandavam, após a sua morte, cremar o seu corpo. Eles eram proibidos de qualquer ato religioso, no caso, né? Não fazendo jus a qualquer missa ezequial, a qualquer tipo de cerimônia religiosa, né? Nascia, então, dessa maneira o que nós chamamos hoje de necrolatria, ou seja, o cultivo aos mortos, né? As visitas constantes aos cemitérios. Começou a sua origem mais ou menos por aí. No século X foi instituído o Dia de Finados por um abade beneditino na França, né? Ele determinou aos seus monges que rezassem por todas as pessoas que já haviam falecido, conhecidas ou não, tivessem cultos religiosos ou não, né? E a partir do século XIII, né, o Papa adotou então o dia 2 de novembro como dia de finados, porque o dia 1º de novembro era considerado, né, como se realizava a festa de todos os santos. Então passou a ser comemorado o dia 2 de novembro como o dia dos mortos. E no Brasil esse costume ele chegou até nós através dos padres portugueses, e que persiste até os nossos dias, né? Que faz parte das nossas raízes culturais, né? Atualmente, nos dias de hoje,
essa data transcendeu o seu lado religioso, né? Passando mais para o lado comercial, passando mais para o lado emotivo, né? Quando ocorre uma grande comercialização de flores, de velas, né? Uma preocupação constante com limpeza de túmulos e cemitérios, quando na maioria do tempo, durante o decorrer do ano, espaços abandonados, mas chega perto do final, o pessoal corre para limpar, né? Essa comemoração é a que mexe mais com os nossos sentimentos, porque lembramos daquelas pessoas, né, dos nossos afetos que já desencarnaram. Então essa seria, assim, por dizermos, a origem da palavra finados, no caso. Paulo, a gente está falando sobre morte, e qual é a visão espírita sobre a morte? O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre a morte? Bom, a morte até hoje é um dos problemas mais difíceis da gente enfrentar, né? Porque a morte ela sempre foi cercada de muitos mistérios, sempre foi cercada de muitos aparatos fúnebres, né? Prova tanto que a própria imagem que nós temos da morte é a figura de um esqueleto com uma foice na mão, né? Que é justamente para assustar, um assustador, né? É aterrorizante. Aterrorizante, exatamente, né? Então, mas a doutrina espírita ela nos esclarece que a vida não termina no túmulo, ela não acaba com a morte, né? Que o fenômeno morte como aniquilação total, o fenômeno morte como destruição total, né? Como transformação para o nada, ou separação eterna, isso não existe, né? A gente sabe que o que morre é simplesmente o nosso corpo físico. Este, né, cumprida a nossa etapa aqui na Terra, ele vai voltar para o laboratório da natureza e vai se destinar, vai servir a outros fins, né? Nós, como espíritos, nós somos imortais, nós somos indestrutíveis, né? E vamos seguir a nossa caminhada evolutiva no plano espiritual. A morte é simplesmente uma mudança de plano. Saímos do nosso plano físico para o plano espiritual, ou seja, ela é a libertação do nosso espírito, né? A porta pela qual nós ingressamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é a nossa verdadeira pátria, né? Ela faz parte, digamos assim, do nosso processo evolutivo, né? E com a morte, a vida espiritual ela deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, né? Então nós devemos, portanto, encarar a morte com uma certa naturalidade, porque nenhum de nós vai escapar dela, né? Como libertação para uma vida melhor. E devemos estar sempre preparados para enfrentar esse dia quando vai chegar. Fatalmente vai chegar para nós, né, Madeira? Sem dúvida nenhuma. Paulo, no dia de finados, muitas pessoas vão ao cemitério para visitar os túmulos de seus entes queridos, aqueles que partiram para a espiritualidade. Neste dia, Paulo, quando as pessoas vão ao túmulo para visitar, os espíritos, os entes queridos, se fazem presente neste dia? Bem, a noção ainda que a maioria das pessoas tem da imortalidade, né, ainda é muito confusa, né, fazendo com que multidões se encaminhem para os cemitérios, como se, no caso, o cemitério fosse a morada eterna daquele que já partiram. E a gente sabe que não é a realidade, não é essa, né? Nós sabemos que a nossa comunicação com os desencarnados é feita através do pensamento, toda ela é mental, né? Os desencarnados, eles são muito sensíveis à saudade que nós sentimos dele, né? Mais sensível do que a gente possa imaginar no caso, né? Porque quem não gosta de um carinho, quem não gosta de ser lembrado, né? Então as nossas preces, as nossas orações são vibrações do pensamento que alcançam os espíritos aonde eles estiverem, né? Então, e estas lembranças, quando ternas, essa lembrança quando afetuosas, quando equilibradas, né, elas aumentam a felicidade mesmo daqueles espíritos mais evoluídos, tá? Então, se eles tiverem faixas menos evoluídas, mais importante se tornam as nossas preces, mais importante se torna o nosso afeto, né? Porque só o amor os sensibiliza para o bem no caso. Portanto, elas atendem e se fazem presente, todos os espíritos eles atendem e se fazem presente também no dia de finados. Muitos até aguardam até esse dia de uma forma bastante ansiosa para serem lembrados, né? Frequentemente nessa data,
né, vão ao cemitério à espera de seus parentes, para revê-los, para senti-los mais próximos de si. Este é o aspecto consolador da doutrina espírita, a certeza da continuidade da vida em relação conosco, através do pensamento. Quer dizer, o mais importante é o nosso pensamento firme, as nossas orações, né? O nosso equilíbrio, isso é importante, mas eles acorrem também aos cemitérios para esse chamamento, quando as pessoas, né, digamos assim, que olham por outro aspecto, o que na realidade importa é a finalidade, né? Se a pessoa vai lá no cemitério com a finalidade de rever com a fé, tudo bem, né? Claro. Não se condena nada disso, né? Mas através do pensamento, através das nossas orações, e muitos deles aguardam até com uma certa expectativa essa data para se encontrarem com seus familiares lá no cemitério. E se tivéssemos a vidência, qual é a forma que os nossos entes queridos se apresentariam a nós neste dia, Paulo? Se tivéssemos a vidência? Eles naturalmente se apresentariam e se apresentam, então, para aqueles que realmente enxergam o espírito, tem determinados que enxergam, né, exatamente como são, como eles foram, até mesmo para poderem ser reconhecidos, né? Quer dizer, quando nós desencarnarmos, no momento que nós desencarnarmos, se nós vamos aparecer para um familiar nosso, nós vamos aparecer exatamente como somos, para que a pessoa possa nos reconhecer, né? Porque o espírito tem essa faculdade de moldar o seu perispírito, né? Que é uma das propriedades que eles têm, que é a plasticidade de se moldar, né? Então eles vão se apresentar exatamente da forma como ele era, né? Até mesmo para que as pessoas sejam reconhecidas, né? Então essa é a maneira como eles iriam se apresentar. E aqueles túmulos esquecidos que não recebem visita, seja no dia de finados, como também em outros dias, aqueles espíritos que outrora, né, usaram aqueles despojos carnais, eles ficam tristes, chateados, que ninguém foi ali visitá-los, seja no dia de finados ou em outro dia? Sim. No Livro dos Espíritos, na questão número 322, que aborda esse tema, né? Eles são bem claros, os espíritos são bem claros e me dizem que eles não vivem, não ficam chateados nem aborrecidos, né? Porque os espíritos eles se prendem à Terra somente pelo coração, né? A partir do momento em que eles não são mais lembrados, que eles não são mais amados, não tem mais finalidade nenhuma porque permanecerem aqui na Terra, né? Não há mais o que os prendam aqui. Eles têm toda a espiritualidade pela frente, todo mundo espiritual pela frente deles. Então eles simplesmente se afastam e não voltam mais. Eles não se preocupam com isso? Não se preocupam. Tá, muito bem. O que dá mais satisfação ao espírito quando visitamos o seu túmulo? É a nossa visita ou é a prece em sua intenção? O que dá mais satisfação ao espírito quando a gente vai ao cemitério, seja um dia de finados ou não? É a nossa visita ou é a prece em sua intenção? Bem, em primeiro lugar, a gente deve esclarecer que não é somente no dia de finado que eles precisam do nosso apoio, né? Não é somente no dia de finado que a gente deve se lembrar deles, né? E não é só no dia de finado que devemos orar por eles, né? Tem espíritos que se encontram em tão completa solidão e muita tristeza porque não são lembrados pelos seus familiares, né? Embora a visita do túmulo possa, digamos assim, agradar alguns espíritos, né? O mais importante na realidade é a prece, né? É a sintonia que a gente traz. A prece que santifica o ato da gente lembrar o nosso familiar, né? Não importando a hora, não importando o local, nem o momento, né? Porque a lembrança ela é ditada pelo coração, né? Então, mais importante do que a visita é a prece feita com fervor, com carinho, né? Quer dizer, a visita ao túmulo é apenas uma exteriorização, né, da lembrança que a gente tem do nosso desencarnado, né? É uma forma da gente manifestar a nossa saudade, claro, da gente manifestar o nosso respeito, o nosso carinho, né? E desde que é realizado com boas intenções, né, sem ser apenas por um lado assim meramente formal, um compromisso formal, né, e que não se prenda a manifestações de desespero, porque também aí um pouco complica para o outro lado, né? A visitação do túmulo ela não é condenável, ela é apenas, ela não é necessária no caso, bastaria se fazer uma prece, um recolhimento até no próprio lar. Se tu falasse agora, Paulo, em desespero, há pessoas que, claro,
às vezes vão ao túmulo, vão em visita, muitas vezes acabam perdendo o equilíbrio, entrando até em desespero. Eu te faço uma pergunta, Paulo: que consequências sobre um espírito podem ter as lamentações da sua família em visita ao seu túmulo, seja um dia de finados ou não? Essa questão do desespero, das lamentações, chorar é normal, sentir saudade também. Mas as lamentações, muitas vezes aquela revolta, a não aceitação, que consequências pode trazer para um espírito as lamentações da sua família? Isso aí é bastante prejudicial na maneira, porque os encarnados, mesmo aqueles que estão preparados, digamos assim, para a vida espiritual, mesmo aqueles mais esclarecidos, né, eles ficam a princípio ligados psiquicamente aos familiares por um determinado tempo, né? Colhendo muito as vibrações dos seus familiares, as impressões dos seus familiares, os seus sentimentos, né? Eles ficam muito ligados, o que pode ajudá-los num aspecto, né? Ou pode atrapalhá-los por outro lado, né? Conforme o teor dessas vibrações no caso, né? Então é uma alegria para aqueles que partiram saberem que são lembrados. Claro. Né? O espírito ficou alegre. A saudade da partida, falo, é uma coisa natural, é uma coisa compreensível, né? Porém, e aí nós temos o porém, que é importante, né? Que as lágrimas em excessos, as dores exacerbadas, né? As angústias incontidas, né? O desespero, como tu falou, a revolta, né? As inconformação, né? Isso aí são um veneno para a alma. E ele causam também perturbação e ansiedade e aflição, fazendo os espíritos sofrerem. Porque eles vão ficar apegados, eles vão sofrer juntamente com nós, não vão conseguir se libertar. Né? Joana de Anjos nos recomenda que nós devemos sempre preencher a saudade dos nossos entes queridos com as lembranças das horas boas, pelas quais a gente passou juntos, os momentos agradáveis, pelas quais a gente transcorreu junto. Né? E é que as homenagens, fazendo bem a quem precisa em nome deles. Nós queremos homenagear alguém, se faz o bem a uma pessoa em nome deles. Né? Vamos dessa maneira, é melhor, é mais gratificante para o espírito. Né? E os benefícios com prece ditada pelo coração, porque nada vai ajudar melhor um espírito, né, seja a condição que ele estiver, do que a prece bem constrita, uma prece bem, né, bem sincera. Claro. Isso aí influi diretamente e auxilia muito o nosso ente desencarnado. Importante esse teu relato, Paulo, no sentido, se nós quisermos homenagear os nossos mortos, os nossos entes queridos, que possamos, conforme tu falou, beneficiar pessoas, beneficiar instituições. Exatamente. Em nome do nosso ente querido. Daqueles que já partiram, né? É muito mais gratificante para nós e para eles também. Para eles né? também. A homenagem que eles estão recebendo, né? A gente fazendo bem ao próximo, fazendo bem a alguém, ajudando alguma instituição, né? Ou fazendo caridade para alguém individual, quer dizer, eles vão se sentir muito mais gratificados com isso. Né? Perfeito. Paulo, e qual é a orientação espírita em relação ao nosso comportamento quando vamos ao cemitério? Seja num dia de finados, ou seja também em um velório. Qual é o nosso comportamento que nós devemos ter quando vamos ao cemitério? Bem, a doutrina espírita lá nos ensina que o respeito aos desencarnados, né, nós devemos esse respeito como um dever de fraternidade. Né? Mas nos mostra também que as expressões de carinho elas não precisam ser realizadas só no cemitério. Né? Nem a necessidade de horas, nem dia especial para que tais lembranças, né, e tais homenagens, no caso, sejam realizadas. Né? A gente entende e é compreensível a intenção respeitosa das pessoas que vão ao cemitério expressar a sua saudade, porque o que importa na realidade é a intenção. Entretanto, é preciso, Madeira, que se desfaça essa ideia de que eles estejam ali vinculados aos seus despojos carnais. Né? Tirar essa ideia, né? Que eles estão ali. Que eles até ocorrem ali nessa data, o nosso chamamento, o nosso contato, o nosso padrão vibratório, até vão lá, mas na realidade eles não estão ali. Eu já li em alguns livros, Paulo, que os espíritos, né, alguns até esperam seus familiares lá na porta, exatamente. Para desvincular, até para eles também não faz bem. Não faz bem. Estarem no túmulo, né? Exatamente, que é muito desagradável, né?
Muito desagradável ficar ali na Muito frente do desagradável. túmulo, quer dizer, a própria aglomeração de pessoas, porque de repente tu tá ali, tu pode estar em oração, tranquilidade, em prece, mas do teu lado de repente tem um mais desesperado, tem uma família mais desesperada Com por outro, certeza. é complicado, né? Então a gente não deve fazer do cemitério, assim, digamos assim, uma sala de visita do além. Né? Há locais mais indicados, digamos assim, para lembrar daqueles que partiram. Né? E nós podemos citar o nosso próprio lar. Né? Nosso próprio lar. Nossos familiares desencarnados podem ser lembrados no aconchego, na própria intimidade da nossa casa, né? Ao invés da frieza das lápides lá do cemitério, né, dele. Eles sempre irão preferir receber essas homenagens de carinho, essas homenagens de saudade nas vibrações do nosso ambiente fraterno, né? Portanto, nós devemos sempre lembrar que ao pensarmos os nossos familiares que já partiram, né, que nosso pensamento ele seja de uma saudade, mas uma saudade equilibrada, tá? No desejo de paz, no desejo de bem-estar, de apoio e de afeto, né? E nunca de desespero, nunca de acusação, nunca de culpa e nunca de remorso, porque é comum as pessoas às vezes, né, devido à sua até condição espiritual, até hoje já está mais civilizado, entre aspas, digamos assim, né? Porque era comum antigamente as despedidas fúnebres, aquela choradeira, aquela gritadeira, né? Aí o pessoal muitas vezes, por que fizeste comigo? Eu queria ir contigo. Era um egoísta, né? Quer dizer, o outro vai para um lugar melhor e não quer que o outro vá, queria ir no lugar dele, queria ir no teu lugar. Né? Hoje está mais tranquilo, está mais civilizado, as pessoas estão mais espiritualizadas, né? Estão entendendo melhor. Então hoje assim, uma cerimônia fúnebre é mais calma, é mais tranquila, é tudo dentro de uma tranquilidade, de uma paz, né? Já se foi os tempos das carpideiras, né? Já passou. E acender velas para um ente querido que já partiu para a espiritualidade, seja no cemitério ou seja em casa, acender velas vai dar ajuda, vai dar mais luz ao espírito, ao nosso ente querido? Não. Não. Não dá. O hábito de acender velas é apenas um ato exterior, apenas um culto meramente exterior, né? Embora seja uma atividade respeitada, uma atividade assim, digamos, bem intencionada por quem a faz, né? As velas elas não valem, digamos, para o espírito que não se beneficia da vela em si, não tem valor nenhum, né? O espírito só beneficia das energias que recebe através de preces, através de pensamentos. Era comum antigamente, né, dizer assim, o espírito está num lugar escuro, ele está na penumbra, vamos acender uma vela para que ele seja iluminado. Né? Se eu ouvia essas considerações. Então, para a gente, digamos assim, para melhorar a condição do espírito, faz uma prece constrita, faz uma prece do coração, que aí ele vai receber essas energias salutares e ele vai receber a luz que ele precisa. Ele vai receber a ajuda dos mentores espirituais e vai ser retirado daquele local escuro, daquela escuridão e vai ir para a luz. Não é uma vela em si que vai iluminar o espírito e ele vai se beneficiar de uma hora para outra. Através das nossas orações, das nossas intenções, dos nossos bons pensamentos, né? Das nossas ações. Nós lembramos, como a gente falou, né, das nossas homenagens através da caridade, em nome deles. Isso aí que vai ajudar. Isso aí que vai clarear o espírito. Isso. E a gente tem visto algumas pessoas, Paulo, às vezes acabam sonhando com seu ente querido. E muitas vezes até por ter sonhado, tem essa ideia, não, eu vou acender uma vela porque ele está precisando de luz. Às vezes, Paulo, quem está precisando de mais luz somos nós aqui na Terra, nós os encarnados. Né? E a gente tem aquela ideia muitas vezes que o espírito desencarnante, que o nosso ente querido que está necessitando de vela e necessitando de luz. Exatamente. E aquela outra, fazendo uma analogia, né, Madeira, tem pessoas que usam muito, é comum usar incenso, né, para afugentar os maus espíritos, no caso. Então acontece isso, tem um espírito que é, digamos assim, que ele é menos esclarecido, está tentando prejudicar alguém, ele está ali, liga, tu acende um incenso daquele, se ele não gosta do cheiro, o que vai acontecer? Ele vai lá para o meio da rua. Aí quando termina o incenso, ele volta para cá. Quer dizer, não vai se afastar do incenso. Isso é uma ideia errônea que a gente tem que para afastar. Não se vai afastar. Se vai afastar com oração, fazendo uma prece, pedindo que ele seja encaminhado, né, que ele seja recolhido para o bem. Aí sim nós estaremos ajudando. Claro. Paulo, eu gostaria assim que tu pudesse deixar a todos nós uma mensagem
para o dia de finados. Pudesse nos deixar uma mensagem, Paulo? O interessante, Madeira, que precisa ficar bem claro é que a doutrina espírita, né, ela não é contra a comemoração nem do dia de finados, nem a visitação ao túmulos, nem a oferta de flores, alimento de velas, nada, porque a doutrina não nos proíbe absolutamente nada. Né? A doutrina nos diz que o que importa é a nossa intenção no caso. Tá? Essa é que realmente tem valor. E o que precisamos entender é que aquelas pessoas que nós amamos, né, e que já desencarnaram, eles não estão ali presos àquele túmulo, né? Eles nem moram nos cemitérios, né? Ali só ficou o corpo, que não serve mais para o espírito, quer dizer, o espírito já se mandou dali, né? Logo esse corpo vai simplesmente se decompor, né? Nós espíritos, embora respeitando essas crenças e essas práticas exteriores tão comuns nos dias de hoje, né, compreendemos que o verdadeiro respeito e a verdadeira lembrança são as que residem nas nossas mentes, são aquelas que residem nos nossos corações, são as nossas preces, né, são as nossas orações, né, são os nossos bons pensamentos, o nosso padrão vibratório ligado com as entidades superiores para ajudar aqueles nossos desencarnados, né, que muitas vezes a gente pensa até que eles estão tendo uma maneira pior que nós. Na realidade, a gente tem pior que eles, condições que eles, né? A gente sempre acha que muitas vezes na espiritualidade é inferior aqui à Terra, né? Mas às vezes nós estamos em situação bem pior. Nós precisamos mais de ajuda que eles. Mais de ajuda que eles, porque já se libertaram. Nós ainda estamos presos na matéria. Nós ainda estamos presos na matéria, porque a morte é simplesmente uma libertação, né? A gente, quando desencarna, se liberta. Quer dizer, vai para parte espiritual, quer dizer, tudo se amplia, a visão se amplia, a audição se amplia, se vê as coisas com um outro aspecto completamente diferente. Por isso que muitos não querem voltar mais, né? Com certeza, né? Paulo, quero te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo assim um tema muito importante. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição, sempre por outra oportunidade que for necessária. Teremos com certeza. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/terceiro milênio. Acesse ao nosso portal que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenham uma semana repleta de saúde, sucesso, paz, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Ameno.